melhor escola do mundo, onde eu posso ensinar e aprender. A palavra da sabedoria é a nossa EBD. Deus é o nosso diretor, o Espírito Santo nosso professor. A Bíblia é a cartilha que ensina o caminho, a verdade e a vida. Deus é o nosso diretor, o Espírito Santo nosso professor. A Bíblia é a cartilha que ensina o caminho, a verdade e a vida. Bom dia, irmãos. Graça e paz. Estamos aqui, mais um dominicão de escola dominical, e nós vamos então dar sequência aos nossos estudos na revista Expressão, o Evangelho de João, Jesus, a verdade que liberta. Hoje é a 13ª e última lição desta revista, ou seja, estamos encerrando mais um período, de estudos, e nas próximas semanas iniciaremos uma nova revista. Muito bem, vamos então em frente com o estudo da nossa revista. A lição de hoje é baseada no Evangelho de João, no capítulo 20, do versículo 1 ao capítulo 21, versículo 25. Então, nós vamos ver hoje alguns aspectos interessantes a respeito, vamos dizer, do encerramento, do Evangelho de João. Se nós pudéssemos definir a lição toda numa frase, nós diríamos que a ressurreição de Jesus é o fundamento da fé cristã, com relação a várias coisas. Com relação, por exemplo, à identidade de Jesus. É interessante porque toda a ressurreição de Cristo, ela coroa o trabalho de Jesus, E ela identifica Jesus. Por quê? Porque durante todo o seu ministério, Jesus nunca escondeu que ele teria que passar por tribulações, que ele teria que sofrer e que no fim ele seria morto e ressuscitaria no terceiro dia. Então, quando tudo isso acontece exatamente como ele disse, isso é como se fosse o RG, a identificação de Jesus. Também, a ressurreição de Jesus é o fundamento da fé cristã com relação à sua obra expiatória. Porque o objetivo de Jesus ter vindo foi a nossa salvação, E ele veio e cumpriu toda a missão para a qual ele foi comissionado, E no final do cumprimento dessa comissão, dessa missão, vamos dizer assim, ele morreu pregado na cruz e ressuscitou ao terceiro dia para nos salvar. Também, a ressurreição de Jesus é o fundamento da fé cristã em relação à sua vitória sobre a morte e sobre o pecado. E isso foi fundamental para a nossa salvação. Porque se Jesus tivesse simplesmente morrido, então a obra dele seria uma obra inacabada. Se Jesus não tivesse conseguido superar o pecado, cumprindo integralmente toda a lei mosaica, também ele não poderia ser o nosso Salvador, não é? Então ele passou todo o período que ele viveu aqui, passou todo o período em que ele estava cumprindo a sua missão, o seu ministério, e ele não pecou. Ele cumpriu integralmente toda a lei mosaica. E a ressurreição de Jesus é o fundamento da fé cristã com relação à nossa esperança de ressurreição no último dia. Porque graças à intervenção dele, graças ao trabalho dele, graças ao fato dele ter nos comprado com o preço do seu sangue, pelo derramamento do seu sangue, como o Cordeiro de Deus que tirou o pecado do mundo, cumprindo toda aquela cerimônia que eles faziam no tabernáculo, fazendo o holocausto do Cordeiro e aspergindo o seu sangue na tampa do propiciatório, assim foi o sacrifício de Jesus, em todos os sentidos. No tabernáculo, quem fazia o sacrifício, quem executava o sacrifício era o sumo sacerdote.
No dia do sacrifício de Cristo, quem estava lá comandando tudo? Caifás, o sumo sacerdote. Então, tudo aconteceu exatamente como Jesus previra, exatamente como ele falou. Nada é mais relevante do que a compreensão desse ato de Deus. Não falar da ressurreição é deixar de lado o ponto central da vida cristã. É isso que nós temos que entender muito bem, esse aspecto dessa abertura da lição, para que nós entendamos toda a obra de Cristo do começo até o fim. Do princípio até a execução final dela, quando ele disse, está consumado. Então, é importante que nós tenhamos em mente toda essa obra que ele fez, tudo isso que ele conseguiu cumprir. Na cruz de Jesus alcançou o ponto máximo, o nadir da humilhação. Imagine vocês, o verdadeiramente Deus e o verdadeiramente homem, espancado, humilhado, surrado, apedrejado, cuspido, com aquela cruz de espinhos, com aqueles espinhos enormes na cabeça, carregando aquela cruz pelo caminho até chegar ao local da crucificação, sendo vaiado, sendo pessoas dizendo para ele, você não é Deus? Então por que você não se liberta? Não é? Então ele foi ao ponto máximo da humilhação que um ser humano podia passar. Crucificado entre dois ladrões, entre dois criminosos, colocado no mesmo nível deles, sem nunca ter pecado. Imaginemos isso, como foi grande a humilhação que Jesus passou. E aí, nós temos que pensar que existe um ponto exato entre a humilhação e a exaltação de Jesus. E nós temos que perguntar, e qual é esse ponto? A ressurreição. A ressurreição de Jesus é o que faz a reviravolta, é que faz a curva que passa da humilhação para a exaltação. Que passa do máximo do sofrimento para o máximo da alegria, para o máximo da vitória. Então a ressurreição, ela é a pedra de esquina, ela é o fundamento do cristianismo. Um Cristo vencido pela morte não poderia salvar nem a si mesmo, muito menos a nós, não é? Então o fato de Jesus ter morrido, ter ressuscitado e ter subido aos céus é a comprovação inequívoca, exata, em todos os aspectos, de que realmente ele era o Messias e de que realmente ele veio para nos salvar. Sem a ressurreição de Cristo, nossa fé seria vã, a nossa pregação seria vazia, nós iríamos falar do quê? De Jesus, o cara que veio aqui, aí ele pregou, falou um monte de coisas boas, um monte de coisas instrutivas, nos ensinou coisas maravilhosas, aí ele morreu e parou tudo nisso. Não é? Não haveria remissão dos pecados quanto ao passado, nem esperança com relação ao futuro. Ao nosso futuro de um dia estarmos com Ele no céu, sentado com Ele lá no céu. Vejam, é interessante esse trecho aqui, porque assim, olha, nós tivemos muitos líderes espirituais, líderes religiosos, e que, por exemplo, Buda foi um líder religioso, muita gente segue Buda, né? E ele morreu, e ele está lá no túmulo até hoje. Confúcio foi um líder religioso importante, e ele morreu, e está no túmulo até hoje. Maomé, fundador do islamismo, está lá no túmulo até hoje. Allan Kardec, que é o líder dos espíritas, tem uma grande quantidade de espíritas no Brasil, morreu e está no túmulo até hoje. Todos eles morreram e ainda estão no túmulo. Mas Jesus morreu e está vivo. A pedra foi removida. O seu túmulo, que estava lacrado com o selo do rei, com o selo de César, amarrado com cordas, a pedra foi removida. O túmulo está vazio. Jesus não está mais lá. A morte não pôde detê-lo. Ele não está mais pregado na cruz, como muitos crucifixos mostram. Ele está liberto. Então, nós precisamos manter o nosso pensamento fixo durante todo o transcorrer dessa lição. Vamos orar? Bondoso Deus, Pai amado, muito obrigado, Senhor. Muito obrigado por podermos estar aqui, online, reunidos em Teu nome, Senhor,
falando de Ti, Pai, falando das maravilhas que o Senhor opera em nossas vidas, falando do grande amor que o Senhor tem por nós, falando da sua obstinação em nos resgatar, em ter-nos do seu lado novamente como era no Éden. Muito obrigado, Senhor. Muito obrigado por tudo, Pai. Nós te agradecemos e pedimos que o Senhor esteja conosco durante esse estudo, abrindo os nossos corações, as nossas mentes, para que nós possamos não só ouvir, não só ver, mas sentir, Pai, a pregação do seu Evangelho. Nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Muito bem. O primeiro trecho desse estudo está baseado no capítulo 20, de 1 a 18, que é Jesus encontra Maria. E diz o seguinte: no primeiro dia da semana, Maria Madalena foi ao sepulcro de madrugada, sendo ainda escuro, e viu que a pedra estava revolvida. Então correu e foi a ter com Simão Pedro e com o outro discípulo, a quem Jesus amava, e disse-lhes: tiraram do sepulcro o Senhor e não sabemos onde o puseram. Saiu, pois, Pedro e o outro discípulo e foram ao sepulcro. Ambos corriam juntos, mas o outro discípulo correu mais depressa do que Pedro e chegou primeiro ao sepulcro. E abaixando-se, viu os lençóis de linho, todavia não entrou. Então Simão Pedro, seguindo-o, chegou e entrou no sepulcro. Ele também viu os lençóis e o lenço que estivera sobre a cabeça de Jesus e que não estava com os lençóis, mas deixado num lugar à parte. Então entrou também o outro discípulo, que chegara primeiro ao sepulcro, e viu e creu. Pois ainda não tinham compreendido a Escritura que era necessário ressuscitar ele dentre os mortos. E voltaram os discípulos outra vez para casa. Então, a gente vê aqui uma cena, que terrível. Jesus tinha morrido, eles tinham ficado assim que completamente perdidos, com relação a isso, E já, puxa, ele morreu, e agora? O que nós vamos fazer? O que será de nós, Então, ele ressuscitou no primeiro dia da semana. Nós vamos ver isso em Lucas, no capítulo 23, versículos 55 e 56, e versículo no capítulo 24, versículos de 1 a 3, que diz o seguinte: as mulheres que tinham vindo da Galileia com Jesus, seguindo, viram o túmulo e como o corpo fora ali depositado. Então se retiraram para preparar aromas e bálsamos. No capítulo 24, versículos de 1 a 3. Mas no primeiro dia da semana, à alta madrugada, elas foram ao túmulo levando os aromas que haviam preparado e encontraram a pedra removida do sepulcro. Mas ao entrarem, não acharam o corpo de Jesus. É possível que Jesus tenha ressuscitado na manhã de domingo para não violar o sábado. O sábado era o dia do Senhor, era o dia do descanso, E existe muita polêmica em relação a isso, Algumas denominações evangélicas ainda continuam respeitando o sábado, mas hoje o dia do Senhor é o domingo, Bom, e o que é que eles sentiram? Decepção e tristeza. Puxa, mas decepção por quê? Afinal de contas, Jesus não estava lá. Aí é que está o problema, Jesus não estava lá. O corpo dele não estava lá. Será que alguém teria profanado o túmulo? Não havia corpo. Será que ele fora roubado? Será que os soldados tinham tirado o corpo de lá e escondido em outro lugar para que eles não encontrassem? Então, muitas coisas passaram pela cabeça deles. E isso levou eles a muita tristeza, porque depois de tanto sofrimento, o descanso do Senhor tinha sido interrompido. Naquela época, não era incomum o roubo de cadáveres. Tanto era uma coisa tão intensa e tão frequente que o imperador Cláudio, que governou entre 41 e 54 depois de Cristo, estabeleceu a pena de morte para quem roubasse um corpo, para quem violasse um túmulo. Para quem lidasse, quem mexesse com um cadáver. Então, era pouco provável que os discípulos, por exemplo, fossem correr o risco de tirar o corpo de lá escondido e levar para outro lugar, correndo o risco de serem executados. Bom, e o sepulcro vazio. O sepulcro vazio, se nós formos pensar bem,
E ele era o berço da fé. Por quê? Porque era o primeiro indício de que tudo aquilo que Jesus disse que aconteceria estava acontecendo, né? Será que ele ressuscitou? Essa era a pergunta que precisava ser respondida dentro da cabeça deles, dentro do coração deles. Warren Wiersbe, a respeito do verbo ver, diz o seguinte, que, por exemplo, João chegou primeiro e ele olhou de relance, ele espiou dentro do túmulo, mas ele não entrou. Foi uma coisa assim rápida, ele deu uma espiada, viu que o corpo não estava, mas ele não entrou. E o versículo 5 diz o seguinte, e abaixando-se, viu os lençóis de linho, todavia não entrou. Todavia não entrou. Pedro chegou logo depois, né? E Pedro já olhou com mais cuidado, observou, né? Olhou mais atentamente, né? Então, Simão Pedro, seguindo, chegou e entrou no sepulcro. Ele também viu os lençóis e o lenço que estivera sobre a cabeça de Jesus e que não estava com os lençóis, mas deixado em um lugar à parte. Gente, aqui tem um aspecto interessante. Não havia sinal de luta. Não havia sinal de que alguém chegou lá e rasgou tudo e tirou para poder libertar Jesus. Também não havia possibilidade de que Jesus estivesse vivo, como essa hipótese chegou a ser aventada, que ele estivesse simplesmente desmaiado e que quando ele foi colocado lá no túmulo, num lugar mais fresquinho e tudo mais, ele estivesse acordado, tivesse se desfeito daqueles lençóis, daqueles panos de linho que o estavam envolvendo e tivesse escapado. Mas isso não seria possível, né? Primeiro porque ele não ia conseguir remover aquela pedra sozinho. Era uma rocha enorme, né? Outra coisa interessante é que depois eles passaram a fazer uma observação, uma percepção que levou a uma compreensão intelectual, ou seja, uma análise da situação do que estava acontecendo. Então entrou também o outro discípulo, ou seja, João, né, que chegara primeiro ao sepulcro e viu e creu. Ele entendeu que Jesus havia ressuscitado. É importante a gente entender o seguinte, que o mesmo Jesus que mandou tirar a pedra do túmulo de Lázaro para ressuscitá-lo, remove, sem nenhum auxílio humano, a pedra do sepulcro e sai de lá. Ele a passou através dos lençóis, sem desmanchar a maneira como eles estavam arrumados. O lenço que cobria sua cabeça estava dobradinho num lugar à parte, né? Então, não foi uma coisa que houve uma luta para Jesus se libertar daquilo que estava acontecendo com ele. Espiritualmente, ele saiu daqueles panos, daqueles lenços, daqueles lençóis sem dificuldade. A gente vai perceber que Maria Madalena foi a primeira pessoa a encontrar Jesus. Nos versículos de 11 a 18 diz o seguinte: Maria, entretanto, permanecia junto à entrada do túmulo, chorando. Enquanto chorava, abaixou-se e olhou para dentro do túmulo e viu 2 anjos, vestidos de branco, sentados onde o corpo de Jesus fora posto, um à cabeceira e o outro aos pés. Então eles lhe perguntaram: Mulher, por que choras? Ela lhes respondeu: Porque levaram o meu Senhor e não sei onde o puseram. Tendo dito isso, voltou-se para trás e viu Jesus de pé, mas não reconheceu que era Jesus. Perguntou-lhe Jesus: Mulher, por que choras? A quem procuras? Ela, supondo ser ele o jardineiro, respondeu: Senhor, se tu o tiraste, dize-me onde o puseste e eu o levarei. Disse-lhe Jesus: Maria. Ela, voltando-se, lhe disse em hebraico: Rabone, que quer dizer mestre. Recomendou-lhe Jesus: Não me detenhas, porque ainda não subi para meu Pai. Vai ter com meus irmãos. Veja, essa frase é importantíssima. Vai ter com meus irmãos e dize-lhes: Subo para meu Pai e vosso Pai, para meu Deus e vosso Deus. Então saiu Maria Madalena anunciando aos discípulos: Vi o Senhor, e contava que lhe dissera estas coisas. Então vejam bem, Jesus era muito especial para Maria Madalena, era para todos, evidentemente, né? Mas ela tinha um amor por ele, um amor intenso, né?
John MacArthur, comentando esse trecho do livro de João, diz o seguinte, que Maria Madalena era uma mulher com um passado sórdido, de quem Jesus expulsara 7 demônios ou espíritos. Então, por que Jesus deu tanta atenção às mulheres, especialmente a esta mulher? Maria Madalena devotou grande amor e gratidão a Jesus pela sua cura, por tudo que Jesus fizera por ela, não só do ponto de vista de ter libertado os demônios, mas depois, quando ela prosseguiu seguindo Jesus, né? E vendo as coisas que ele estava fazendo, seguindo as pregações dele, sendo evangelizada por ele no dia a dia da convivência com ele e com os outros discípulos, né? Outra coisa importante, né? Todos voltaram para casa, mas ela ficou lá chorando, né? Maria chorava porque o túmulo vazio ainda não era para ela uma evidência da ressurreição. No trecho diz assim, Maria Madalena, entretanto, nós acabamos de ler esse trecho, né? Permanecia junto à entrada do túmulo chorando. Enquanto chorava, baixou-se e olhou para dentro do túmulo e viu os anjos vestidos de branco sentados onde o corpo de Jesus fora posto, ou à cabeceira, outro aos pés. Então eles perguntaram, mulher, por que choras? E ela respondeu, porque levaram meu Senhor e não sei onde puseram. Ela queria Jesus, ela queria ver Jesus, onde ele estava, o que tinha acontecido com ele, né? E aí, quando ela olhou para trás, porque Jesus perguntou para ela por que ela chorava, ela olhou com um olhar sem discernimento. Ela olhou, viu-o, mas não o reconheceu, né? E vendo isso, olhou para ele, conversou com ele, respondeu a pergunta dele, mas não o conheceu. Ela só foi reconhecê-lo quando ele chamou-a pelo nome, Maria, provavelmente pelo tom de voz, provavelmente pela maneira carinhosa como ele a tratava, e assim por diante, né? E aí sim ela o reconheceu. Provavelmente ela não o reconheceu porque era madrugada, ainda era lusco-fusco, estava meio escuro, bastante escuro até, né? Ou talvez porque ela estivesse com os olhos cheios de lágrimas, ou porque de repente Jesus não queria que ele a tivesse reconhecido de momento, né? No primeiro instante, para saber exatamente o que ela estava pensando, o que ela estava sentindo, não é? Depois ela olhou para frente com o testemunho. Jesus ordena que Maria não o detenha, porque ainda não havia subido para o seu pai. Ele dá uma ordem que ela cumpre prontamente, né? Recomendou-lhe Jesus, não me detenhas, porque ainda não subi para meu pai, mas vai ter com os meus irmãos e diz-lhes, subo para meu pai e vosso pai, para meu Deus e vosso Deus. Percebam que aqui Jesus está fazendo uma coisa maravilhosa. Ele está colocando os apóstolos, os discípulos no mesmo nível dele. No mesmo nível dele. Então saiu Maria Madalena anunciando aos discípulos. Viu o Senhor e contava todas as coisas que lhe foram ditas, né? Jesus, ao longo desse evangelho, chamou Deus de seu Pai e mostrou sua relação íntima com ele. Agora ressurreto, chama os discípulos de meus irmãos e diz que seu Deus é também o Pai dos discípulos, né? O seu Pai é o Pai dos discípulos, ou seja, são irmãos. Jesus havia chamado seus seguidores de escravos e amigos e agora os chama de irmãos. Olha que coisa maravilhosa. Gente, a gente percebe que parece que a humildade de Jesus, à medida que ele vai deixando a humanidade dele de um lado e vai crescendo na espiritualidade dele, o Deus que ele era, quanto mais isso acontece, mais carinhoso ele fica, mais humilde ele fica, mais ligado aos irmãos ele fica, né? Provavelmente sentindo que ele iria embora e iria deixá-los aqui. Em João 13,16 diz, em verdade vos digo que o servo não é maior do que o seu senhor, nem o enviado maior do que aquele que o enviou. Em João 15,15, numa fase mais para frente, né, onde a evangelização deles já tinha progredido, né? Já não vos chamo de servos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor, mas tenho-vos chamado de amigos, porque tudo quanto ouvi de meu Pai vos tenho dado a conhecer. Ou seja, gente, eu não estou escondendo nada de vocês. Tudo que meu Pai tem me falado, eu tenho falado para vocês, né? Mais adiante em João, no capítulo 20, versículo 17, recomendou-lhes Jesus,
não me detenhas porque ainda não subi para meu Pai, mas vai ter com meus irmãos e dize-lhes, subo para meu Pai e vosso Pai, para meu Deus e vosso Deus. Então Jesus nos colocou na posição de seus irmãos, né? William Hendrickson diz que o novo relacionamento, a comunhão no Espírito que está para ser derramado requer um novo nome e um novo nível. Deixou de ser servo, deixou de ser amigo e passou a ser irmão. Consequentemente, todo crente verdadeiro é co-herdeiro de Jesus Cristo. Romanos 8,17 diz, ora, se somos filhos, somos também herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Se com Ele sofremos, também com Ele seremos glorificados. No sentido espiritual, Deus não é pai de todas as pessoas. A gente pensa que se Deus é pai de todos, né? Porque Deus é o criador de todos. Mas do ponto de vista espiritual, Deus não é pai de todas as pessoas, mas somente daquelas que, tendo sido escolhidas desde a eternidade, abraçaram o Filho pela viva fé. Esses crentes, somente esses, são os irmãos de Cristo. Um outro trecho interessante, que vai do versículo 19 ao 31, fala que, apesar das notícias de Pedro e João, né, que foram os que foram ao sepulcro quando Maria os avisou, Maria Madalena os avisou, de Maria e suas companheiras, e dos dois que retornaram do caminho de Emaús quando Jesus os encontrou e eles também não os reconheceu, ainda estavam cheios de dúvidas e temores. Eles ainda estavam confusos. Ainda, tá bom, tinha caído a ficha, mas não totalmente. Eles ainda não sabiam exatamente. Bom, puxa vida, e ele morreu, mas agora ele apareceu, mas não apareceu, mas não, só Maria viu, a gente não viu, né? Naquela época, a palavra de uma mulher não servia como testemunha nos tribunais. A palavra da mulher não tinha muito valor, não era levada em consideração. E eles ficaram com medo, porque os mesmos líderes judaicos que levaram Jesus à morte, também poderiam levá-los à morte. Então o que eles fizeram? Se esconderam, se trancaram numa casa. Né? Eles estavam apavorados e eles estavam trancados, reunidos dentro de uma casa, trancados. Trancados por quê? Porque eles tinham medo. Vejam, ao cair da tarde daquele dia, o primeiro da semana, trancadas as portas da casa onde estavam os discípulos com medo dos judeus, veio Jesus e pôs-se no meio deles e disse-lhes, paz seja convosco. Não bateu na porta, toque, toque, toque. Quem bate? É Jesus, abre a porta aqui para mim. Não. Ele atravessou as paredes, ele atravessou a porta e entrou. Provavelmente, quando eles o viram, apesar do susto, logo depois do susto, ou assustados, pensaram, nossa, é ele, mas como ele entrou? Ah, deve ser um espírito, né? Não deve ser Jesus em carne e osso, porque uma pessoa em carne e osso não consegue atravessar uma parede. Então, antes do Pentecostes, os discípulos estavam escondidos atrás das portas trancadas por medo dos judeus. Depois do Pentecostes, foram presos por falta de medo, por arrojo, por ter coragem de falar, não, eu sou cristão. Eu estou aqui na praça pregando o que Jesus ensinou. Por falta de medo, eles foram presos e depois, mais adiante, todos eles foram sacrificados. Eles estavam trancados por falta de paz. Imagina a angústia que eles estavam sentindo. Imagina quantos pontos de interrogação havia em cima da cabeça deles por tudo que tinha acontecido. E aí Jesus chega e diz, paz seja convosco. Ele traz a paz para eles, traz a paz para as almas angustiadas que eram eles naquele momento. Eles não estavam apenas com medo, estavam também perturbados, inquietos, desassossegados, culpados, porque na hora H todos eles se debandaram, todos eles abandonaram Jesus e eles estavam sentindo culpa por isso. O coração deles era um turbilhão de dúvidas, incertezas e culpa. E ainda nesse contexto, né, eles estavam trancados por quê? Pela ausência de Jesus. Eles estavam com medo por quê? Porque aquele que os tinha protegido todo esse tempo, durante todos esses anos, não estava mais ali. Não estava com eles até então. Eles estavam acostumados a ter Jesus por perto em todas as horas. Mas desde a sexta-feira, quando ele foi pregado na cruz e depois depositado no túmulo de José de Arimateia,
eles estão privados da sua presença. Então, no versículo 20 diz o seguinte: dizendo-lhe isto, lhes mostrou as mãos e o lado. Alegraram-se, portanto, os discípulos ao verem o Senhor. Jesus queria que eles vissem que ele não era um espírito, que ele estava ali em corpo e alma, em corpo e espírito, né? Era Jesus. Toquem aqui, põe a mão aqui ao meu lado, vejam que eu estou aqui verdadeiramente, né? Eles estavam com medo e eles estavam trancados pela falta de propósito. Jesus oferece aos discípulos a paz e dá a eles um comissionamento. Assim como Jesus havia sido comissionado pelo seu Pai, ele também comissiona seus discípulos. Dá a eles uma missão, dá a eles uma responsabilidade, dá a eles um propósito, um objetivo na vida deles a partir de então. Mas para fazer a obra da mesma maneira que ele havia feito. Então, o versículo 21 diz: disse-lhes, pois, Jesus outra vez: paz seja convosco. Assim como o Pai me enviou, eu também os envio. Eles estavam trancados por falta de poder. Eles estavam se sentindo inferiores. Aquele poderoso que curava, aquele poderoso que salvava, aquele poderoso que ressuscitava, não estava com eles. E então eles estavam se sentindo sem poder. Estavam se sentindo sem poder. Jesus não apenas comissiona seus discípulos, dando-lhes uma missão, mas ele sopra sobre eles o Espírito Santo, dando-lhes capacitação e poder. Versículo 22 diz: e havendo dito isto, soprou sobre eles e disse-lhes: recebei o Espírito Santo. Se de alguns perdoardes os pecados, ser-lhe-ão perdoados. Se lhos retiverdes, serão retidos. Ou seja, isso para eles era uma prévia do que estava para acontecer mais adiante, quando o Espírito Santo desceria sobre eles para ficar com eles para sempre. Esse trecho que diz assim: se perdoardes os pecados de alguém, serão perdoados. Se retiverdes, serão retidos. Não quer dizer que então a capacidade de perdoar, a possibilidade de perdoar não estava mais na mão de Deus, que Deus agora havia ficado cativo às mãos da igreja. Não. As duas palavras, perdoados e retidos, elas subentendem uma ação divina. Subentende uma ação divina. A função do pregador é declarar. E é Deus que, na verdade, perdoa ou retém. D.A. Carson, citando Calvino, diz que os discípulos são aqui aspergidos. Imagina assim, que Deus pegou um borrifador e aspergiu o Espírito Santo, o Espírito sobre eles. E eles não ficaram saturados com o pleno revestimento do Espírito. E isso só iria acontecer mais adiante no livro de Atos, no capítulo 2. Interessante. Gente, vocês percebem que coisa maravilhosa? Uma coisa que vai acontecendo em degraus, uma coisa que vai acontecendo gradativamente, mesmo que seja num instante. Mas assim mesmo ainda é gradativo. A fé claudicante. Veja o que aconteceu. Quando Jesus apareceu para eles a primeira vez, Tomé não estava presente. E aí o que aconteceu? Tomé falou: eu não acredito. Só vou acreditar se eu colocar o dedo nas feridas. Senão eu não vou acreditar. Então vejam bem, em João, no capítulo 20, versículos 27 a 29, e logo disse a Tomé, Jesus apareceu outra vez, chegou para eles e disse: a paz esteja com vocês, e disse para Tomé, ele sabia, mostrou para Tomé que ele sabia o que Tomé tinha pensado, que ele sabia o que Tomé havia dito, mesmo que alguém não tivesse contado para ele. Põe aqui o dedo e vê as minhas mãos. Chega também a mão e põe aqui no meu lado. Não sejas incrédulo, mas crente. Respondeu-lhe Tomé: Senhor meu e Deus meu. Disse-lhe Jesus: porque me viste, creste? Bem-aventurado os que não viram e creram. Jesus precisava mostrar que estava ali presente em corpo e espírito, dirimindo dúvidas, reforçando ensinamentos e consolidando a fé até então insegura que eles tinham. Uma fé claudicante,
uma fé oscilante. E sabiam que era ele, mas ficaram em dúvida, ficaram hesitantes, não sabiam exatamente o que eles deveriam fazer. Em Lucas 24, 36 a 40 está escrito: falavam ainda essas coisas quando Jesus apareceu no meio deles e disse: paz seja convosco. Eles, porém, surpresos e atemorizados, acreditavam estarem vendo um espírito. Mas ele lhes disse: por que estáis perturbado? E por que sobem dúvidas aos vossos corações? Vede as minhas mãos e os meus pés, que sou eu mesmo. Apalpai-me e verificai, porque um espírito não tem carne nem ossos, como vedes, eu tenho. Dizendo isso, mostrou-lhes as mãos e os pés. Ainda, em Lucas, no capítulo 24, versículos 41 a 43, diz: e por não acreditarem eles ainda, apesar de tudo, eles ainda estavam em dúvidas, né? Por causa da alegria e estando admirados, Jesus lhes disse: tendes alguma coisa para comer? Então lhes apresentaram um pedaço de peixe assado e um favo de mel, e ele comeu na presença deles. Isso, gente, tem um simbolismo muito grande. Espírito come, espírito não come. Então ele estava mostrando ali que ele estava em corpo e alma, em corpo e espírito. Ele estava ali, ele mesmo, presencialmente, ressuscitado, mostrando as feridas, né? Então não havia dúvida, ele era o Messias. Jesus encontra os discípulos, é o segundo trecho da lição. Essa manifestação de Jesus, onde registra a restauração da vida e do ministério de Pedro, teríamos dificuldade para entender a sua proeminência nos 12 primeiros capítulos de Atos, depois do seu rotundo fracasso ao negar Jesus. Em Marcos, no capítulo 16, versículo 7, está escrito: mas ide, dizei aos seus discípulos e a Pedro, que ele vai adiante de vós para a Galileia, lá o vereis, como ele vos disse. Então ele avisou: fala para eles que eu estou indo na frente e lá a gente se encontra, né? Muito bem. Lá, quando chegou na Galileia, nas praias do mar de Tiberíades, no lugar onde eles haviam se encontrado inicialmente, né? Eles estavam pescando. Então o que aconteceu? Eles pescaram toda a noite e não pegaram nada, né? Então, quando eles chegam, Jesus dá uma ordem para eles, ele disse-lhes: Simão, vou pescar. Disseram-lhe os outros: nós vamos também nós vamos contigo. E saíram e entraram no barco, e naquela noite nada apanharam. Mas ao clarear da madrugada, estava Jesus na praia. Todavia, os discípulos não reconheceram que era ele. Perguntou-lhes Jesus: filhos, tendes aí alguma coisa para comer? Responderam-lhes: não. Então lhes disse: lançai a rede à direita do barco e a achareis. Assim fizeram, e já não podiam puxar a rede, tão grande era a quantidade de peixes. Quando seguem a ordem de Cristo, o fracasso se transforma em vitória. Gente, quando nós seguimos aquilo que Jesus quer, a vontade dele, os nossos fracassos podem se converter em vitória, né? Naquela noite, eles, pescadores profissionais, nada apanharam. Por mais que insistissem, a pesca foi infrutífera. Eles tinham rompido suas pontes com o passado. Já não eram mais aqueles pescadores que eles pensavam que era. Toda a experiência que eles tinham não tinha adiantado nada. Eles tinham rompido suas pontes com o passado e o caminho era dali para a frente e não uma jornada de marcha ré. Eles tinham que ir para diante. Em João, no capítulo 21, de 9 a 12, diz: ao saltarem em terra, viram ali umas brasas e em cima peixes, e havia também pão. Disse-lhe Jesus: trazei alguns dos peixes que acabastes de apanhar. Simão Pedro entrou no barco e arrastou a rede para a terra, cheia de 153 grandes peixes. E não obstante serem tantos peixes, a rede não se rompeu. Disse-lhe Jesus: vinde e comei. Nenhum dos discípulos ousava perguntar-lhe: quem és tu? Pois sabiam que era o Senhor. Gente, quem escreveu isso? João. João estava lá. Por isso que ele falou 153 grandes peixes. Ele se lembrava que eram muitos peixes e que eram peixes grandes, porque ele era uma testemunha ocular dos acontecimentos naquele dia, né? Então vejam bem, quando Jesus pergunta: filhos, tendes aí alguma coisa para comer?
A resposta negativa e frustrante é não. Essa pergunta acentua o fato de que o trabalho deles havia sido infrutífero naquela noite. A pescaria não lograra êxito e sozinho eles jamais poderiam suprir as próprias necessidades ou mesmo a das multidões. Era preciso que houvesse a presença de Jesus na vida deles, assim como é preciso que haja a presença de Jesus nas nossas vidas. E aqui nós vamos ver um trecho interessantíssimo quando Deus faz a restauração de Pedro. Por que a restauração de Pedro? Gente, Pedro, ele estava derrotado. Vocês imaginam o que estava acontecendo na vida de Pedro e na cabeça de Pedro? As pessoas falando, vocês estão vendo? Pedro lá andava junto com ele e chegou lá na hora H, negou ele. Nem Maria Madalena não fez isso. Nem ela fez isso. Foi lá, assumiu que gostava dele, que estava junto com ele. Mas Pedro negara Jesus 3 vezes. Jesus pergunta se Pedro o ama 3 vezes. Jesus puxa um papo, começa um diálogo com Pedro, perguntando sobre o amor que Pedro sentia por ele. Aqui se faz uma análise a respeito do verbo amar. Em grego, o verbo amar pode ter 2 denominações, vamos dizer assim, podem ter 2 traduções. Um é chamado de amor ágape, que é o amor sacrificial, aquele amor intenso capaz de dar a vida pela outra pessoa, como Jesus fez conosco, como ele fez para nos salvar. E o amor filéu, que é o amor natural, da afeição pessoal, o amor do amigo, o amor de uma pessoa da sua convivência. E aí, Jesus faz 3 perguntas a Pedro. Nas 2 primeiras perguntas, Jesus pergunta usando o verbo ágape e Pedro responde com o verbo filéu. Jesus pergunta se o amor de Pedro por ele é um amor sacrificial e Pedro responde que o amor dele é um amor natural, da afeição pessoal. Na 3ª vez, Jesus baixa o nível com Pedro e pergunta se o amor de Pedro, que Pedro sente por ele, é um amor filéu, ou seja, o amor da afeição natural e pessoal, e Pedro responde que sim, também é, né? Então vejam, no Evangelho de João, capítulo 21, versículo 15, depois de terem comido, perguntou Jesus a Simão Pedro. Simão, não chamou ele de João, de Pedro, chamou ele de Simão. Simão, filho de João, amas-me mais do que estes outros? Ele respondeu, sim, Senhor, tu sabes que te amo. Ele lhe disse, apacenta meus cordeiros. No versículo em Mateus, por que Jesus perguntou isso? Você me ama mais do que esses outros? Porque em Mateus, no capítulo 26, 33 a 35, Pedro havia dito para Jesus, ainda que venhas a ser tropeço para todos, nunca o serás para mim. O que Pedro quis dizer com isso? Ainda que todos te abandonem, eu nunca te abandonarei. Ainda que todos se afastem de ti, eu nunca me afastarei de ti. Ainda que a nossa vida corra perigo, eu não me afastarei de ti. Disse-lhe, e ainda no versículo 35, Pedro disse-lhe Pedro, ainda que me seja necessário morrer contigo, de nenhum modo te negarei. E todos os discípulos disseram o mesmo. Que coisa, não? E no fim, eles acabaram negando a Jesus, né? A segunda pergunta que Jesus fez, no capítulo 21, 16, Pedro estaria disposto, mesmo sem se considerar melhor do que os outros, a amar Cristo ao ponto de morrer por ele? Né? Então, em João 21, 16, está escrito, tornou a perguntar-lhes pela 2ª vez, Simão, filho de João, tu me amas? Ele respondeu, sim, Senhor, tu sabes que te amo. Jesus disse-lhe, pastoreia minhas ovelhas. E na 3ª pergunta, Jesus deixa de usar o verbo ágape para usar o verbo filéu, que caracteriza a afeição de um amigo, mas que não necessariamente implica em sacrifício que encerra o amor ágape. Então, no versículo 17 está escrito, pela 3ª vez, Jesus lhe perguntou, Simão, filho de João, tu me amas? Pedro entristeceu-se por ele ter dito pela 3ª vez, tu me amas? E respondeu, Senhor, tu sabes todas as coisas, tu sabes que eu te amo. Jesus lhe disse, apacenta minhas ovelhas.
Em verdade, te digo que, quando eras mais moço, tu te cingias a ti mesmo e andavas por onde querias. Quando, porém, fores velho, estenderás as mãos e outro te cingirá e te levará para onde não queres. Disse isto para significar que com que gênero de morte Pedro havia de glorificar a Deus. Depois de falar assim, acrescentou-lhe: segue-me. Esse segue-me significa: venha a ter o mesmo destino que eu tive, o mesmo sacrifício que eu fiz. Em 1 Pedro 5, no capítulo 1 a 4, quando Pedro escreveu essa epístola, ele reconhece isso, quando ele diz: rogo, pois, aos presbíteros que há entre vós, eu, presbítero como eles, e testemunha dos sofrimentos de Cristo, ainda coparticipante da glória que há de ser revelada. Pastoreai o rebanho de Deus que há entre vós, não por constrangimento, não, mas espontaneamente, como Deus quer, nem por sorte da ganância, mas de boa vontade, nem como dominadores dos que foram confiados, dos que vos foram confiados, antes tornando-vos modelos do rebanho. Ora, logo que o Supremo Pastor se manifestar, recebereis a imarcessível glória da coroa. Ainda aqui, nesse diálogo com Pedro, Pedro nunca foi papa, como a Igreja Católica diz, né? Pedro nunca foi papa, nem foi o sucessor, nem o papa foi sucessor de Pedro. A ordem para Pedro pastorear as ovelhas de Jesus é genérica, e em todas as vezes que Jesus perguntou para Pedro, ele disse: pastoreai as minhas ovelhas. Pedro tinha a obrigação de pastorear uma coisa que era de Jesus. As ovelhas não eram de Pedro, eram de Jesus. Então, essa afirmação, ela é genérica e ilustrativa, e ela se aplica a todos os discípulos, inclusive a nós. E nós, quando somos presbíteros, quando temos cargos dentro da igreja. Jesus disse a Pedro: segue-me. Quando ele disse a Pedro: segue-me, estava deixando claro que o apóstolo o seguiria, inclusive no seu sacrifício crucificatório. Porém, Pedro, por julgar-se indigno de morrer do mesmo modo que morreu seu mestre, pediu para ser crucificado de cabeça para baixo. No versículo 28 diz: atendei por vós e por todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu bispos, para pastoreardes a igreja de Deus, a qual ele comprou com o seu próprio sangue. Muito bem, vamos para a conclusão. A ressurreição de Jesus é fundamento da fé cristã quanto à identidade de Jesus, sua obra expiatória na cruz, sua vitória sobre a morte e o pecado e a nossa esperança de ressurreição no último dia. Glória a Deus pela ressurreição do nosso Senhor. Na aplicação, vem sempre aquelas perguntas, né? O que é a ressurreição de Cristo para você? Uma história fantástica? Uma verdade viva e vivificante? Ore ao Senhor e agradecendo-lhe pela certeza da ressurreição. Ou ore clamando para que Ele coloque em sua vida o poder da ressurreição que há no nome dEle. Muito obrigado, queridos. Muito obrigado a todos. Fiquem em paz. Deus abençoe a todos. Um ótimo fim de domingo. E vamos ler o Evangelho de João. Vamos ler a lição. Vamos entender melhor essa profundidade desse Evangelho maravilhoso. Deus abençoe a todos.